Bom dia, pessoal! Eu sou a Amanda e vou apresentar para vocês brevemente sobre a Índia Antiga. Ela está localizada ao sul da Cordilheira do Himalaia, é uma península asiática e é banhada pelo Oceano Índico. Mas como era a Índia lá para 5000 a.C.? Era dividida dessa forma entre a civilização do Rio Indo e a civilização do Rio Ganges. Dá para ver que a civilização do Rio Indo ficava onde hoje é o Paquistão e a civilização do Rio Ganges passava por onde hoje é a Índia, Nepal e Bangladesh. Na civilização do Rio Indo viviam caçadores, coletores e nômades que formaram os povos do Vale do Indo. Daí, entre 2500 e 1500 a.C., nessa região do Rio Indo, já existiam duas cidades importantes, Mohenjo-Daro e Harappa. Mas como eram essas cidades e como o povo do Vale do Indo se sustentava? Vamos ver. Aqui é Harappa e aqui é Mohenjo-Daro. Características dessas duas cidades é que utilizavam um planejamento simétrico das ruas, dá para perceber isso só de olhar. Tinham um sistema de abastecimento de água e esgoto, e as cidades eram organizadas em cidades baixas e cidadelas. Nas cidades baixas ficavam a maior parte da população, e as cidadelas eram pontos altos onde ficavam as elites. Aqui era em Harappa e aqui eram as cidadelas em Mohenjo-Daro. Além disso, utilizavam tijolos de barro cozidos ou secos ao sol nas construções. Mas como o povo do Vale do Indo se sustentava? Retomando a pergunta que eu fiz anteriormente. Como eles viviam ali? Então, a economia era na base da agricultura, pecuária e comércio. O solo era muito fértil, gente. Por isso eles cultivavam principalmente arroz, trigo, cevada, algodão e frutas. Na pecuária, criavam vacas, carneiros e porcos. E no comércio, vendiam produtos artesanais, grãos, pedras semipreciosas e madeira, assim como tecidos, perfumes e especiarias. O que acontece aqui? Em 1500 a.C. começa o período Védico, mas antes a civilização do Rio Indo chega ao fim. Isso por quê? Não se sabe ao certo o que levou a esse desaparecimento da civilização, mas os possíveis motivos foram mudanças climáticas, inundações frequentes, por exemplo, que acabaram tornando inviável viver ali, e a invasão de outros povos. Daí o que eles fazem? Se dispersam, vão se deslocando para a região do Vale do Rio Ganges. Ok, ao mesmo tempo que isso acontece, em 1500 a.C., né, os árias, arianos, povos nômades indo-europeus chegam na região do Rio Indo e ocupam, dominando aquele local e influenciando os povos que já viviam lá. Mas eles acabam se deslocando para a região do Rio Ganges também, meio que seguindo o restante da população. Então, o que marca o início do período védico é a chegada dos árias, que se consideravam nobres e tinham pele clara. Outro marco importante foi a língua falada desenvolvida na região, a língua sânscrito, uma mistura da língua primitiva com a língua ariana. Esse período também trouxe novas crenças, costumes e uma nova organização social. A principal fonte histórica indiana é o Vedas, um conjunto de textos sagrados, 4 escrituras, e é considerado o primeiro livro sagrado da história. A crença religiosa interferia diretamente na estruturação social indiana, e é com base nisso que a sociedade foi dividida em castas, ou seja, a posição social das famílias. E fizeram essa divisão a partir do deus Brahma, um dos deuses da trindade do hinduísmo. E como funcionava? Olhando para essa estrutura do bonequinho aí. Os Brahmanes eram os sacerdotes, a elite, simbolizando a cabeça do deus Brahma. Kshatriyas, os guerreiros e governantes, simbolizando os braços do deus Brahma. Os Vaixás, comerciantes e artesãos, simbolizando as pernas.
Sudras, trabalhadores braçais, e servos, simbolizando os pés do deus Brahma. E por fim, os párias, considerados intocáveis. Eles cuidavam do lixo e de cadáveres. Para os indianos, eram o resultado da poeira dos pés de Brahma. E já deve ser do conhecimento de vocês que essa divisão de castas trouxe muitas desigualdades para o povo, desigualdades que continuam sendo refletidas até hoje. Isso porque em 1947 o sistema de castas foi abolido pelo governo indiano, mas por ser tão antigo e estar tão enraizado, fica difícil de erradicar totalmente da sociedade. Tanto que se você pegar um filme daquela indústria de cinema deles, a Bollywood, dá para perceber e fazer associações. Agora eu vou mostrar para vocês alguns legados e heranças que a Índia nos deixou. Como eu disse, a religião interferia e continua interferindo diretamente na sociedade indiana. Por isso, o hinduísmo e o budismo são um dos principais legados e heranças. Outra herança é o yoga, que é uma prática hindu. Na Índia antiga, era um modo de vida inseparável do hinduísmo e hoje é uma prática muito procurada para a saúde do corpo e da mente. O Ayurveda é a antiga ciência da medicina hindu, praticada há mais de 5.000 anos. Fazia parte da religião hindu também e hoje é vista como uma ciência médica alternativa que utiliza ervas e objetos naturais, por exemplo. O xadrez também é uma herança deixada pela Índia. Seu surgimento se deu no século VI. E o último exemplo que eu coloquei é o sistema de numeração decimal, que tem seu surgimento em 250 a.C., criado pelos povos hindus e levado para o continente europeu pelos povos árabes. Esse sistema aparece nos editos de pedra de Ashoka, o primeiro imperador dos indianos. E essa foi a minha apresentação. Obrigada por assistirem e até a próxima. Beijo, tchau!